paralelo entre o que é pagão e o que é santo, o que é profano e o que é santo, e como isso não pode se misturar. Um exemplo simples: se você pegar água e você pegar óleo e colocar no mesmo recipiente, você vai ver um fenômeno acontecer. A água ela não vai se misturar com o óleo. Então, do mesmo modo, Paulo ele traz essa visão. É 1 Coríntios 10, 14. 1 Coríntios 10, 14. É um texto muito curto, mas o contexto, Paulo, ele está falando sobre isso. 1 Coríntios 10, 14. Isso. Olha o que Paulo vai dizer. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Amém? Então se assente, por favor, nós vamos discorrer isso aqui. Para você entender o que Paulo está falando, dentro desse contexto, Paulo ele está falando sobre a festa pagã, a festa da idolatria, a festa que é oferecida a demônios. E ele faz um paralelo entre a ceia do Senhor, e ele diz de forma muito clara: isso é um conselho dado aos irmãos da igreja em Corinto. Ele está dizendo: vocês devem fugir da idolatria. Vocês não devem participar das festas dos demônios e da mesa do Senhor. Paulo está falando isso de forma muito clara. Nós sabemos o quanto Paulo ele se preocupava com a doutrina da igreja, o quanto Paulo se preocupava com a vida da igreja. Ele foi um apóstolo do Senhor que implantou muitas igrejas e levantou obreiros para essa igreja. E ele discipulava essa igreja através de cartas e trazendo conselhos, orientações a respeito da vida espiritual da igreja. Então Paulo ele está fazendo esse paralelo, alertando a igreja a respeito da festa aos ídolos, da comida oferecida a ídolos, da comida oferecida a demônios, da mesa que é oferecida a demônios. E nós estamos vendo isso acontecer atualmente, mas isso acontece desde os primórdios. Então, a idolatria talvez seja uma das questões a qual Deus trabalhou sempre com a humanidade, lutando contra a idolatria, indo na contramão da idolatria. Deus, ele lutou contra a idolatria por diversas vezes no meio do seu povo, da nação de Israel. Deus estabeleceu isso como uma lei, como um princípio, e durante várias vezes Israel se prostrou a ídolos, se prostrou a falsos deuses. E por diversas vezes Deus teve que lidar com Israel para que eles pudessem vencer essa questão. E nós estamos vivendo em uma era onde a idolatria não se limita somente à imagem ou estátuas, mas se manifesta nos desejos, nas conquistas, nas coisas e até nas pessoas, no qual nós colocamos no lugar de Deus ou acima de Deus. Então, nós idolatramos tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Coríntios e nos faz um apelo para fugir da idolatria. E essa palavra de Paulo, ela é muito mais do que um conselho, é uma ordem. E esta ordem, ela vem para nos proteger de todo o engano, que se manifesta no nosso coração, de tudo aquilo que nos seduz a viver uma vida longe de Deus, de tudo aquilo que nos conduz a viver na idolatria. E a idolatria, ela é uma traição espiritual, um compromisso que compromete a nossa aliança com Deus e nos desvia da verdade. Então, quando nós vivemos uma idolatria, nós estamos traindo ao Senhor e nos comprometemos em uma vida de devoção e de adoração a Deus. Nós comprometemos essa vida de aliança com Deus. Nós comprometemos esse compromisso que é caminhar na verdade.
Então, todo aquele que caminha na idolatria está caminhando no engano e na mentira. E o nosso Deus não é um Deus de engano. O nosso Deus não é um Deus de mentira. O nosso Deus é um Deus de verdade. É esse Deus que nós servimos. É um Deus de verdade. Olha para esse irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: o Deus que nós servimos é um Deus de verdade. Então hoje nós queremos refletir um pouco sobre a forma sutil que a idolatria tem prevalecido nesses últimos tempos. Como ela tem tomado e tem se mantido no coração de muitas pessoas, afastando essas pessoas literalmente de uma vida de aliança com Deus. Então eu quero aplicar alguns conselhos muito importantes nessa tarde. Então a primeira coisa é reconhecer, né, a idolatria interna. A idolatria começa dentro do coração. É quando damos um valor excessivo às coisas ou pessoas. Quando colocamos coisas ou pessoas como a nossa prioridade. Então isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. Para você exercer uma idolatria, você precisa de um ídolo. E um ídolo precisa estar posicionado e estabelecido no centro da nossa vida, na prioridade da nossa vida. Por isso Jesus ele vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus, o Senhor, precisa ser o centro da nossa vida. Precisa estar em prioridade na nossa vida. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes colocamos coisas ou pessoas no lugar de Deus na nossa vida. Então, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo para nós. E aí, quando se torna o ídolo, nós o idolatramos. Então, pode ser dinheiro. Tem muita gente que se torna escravo do dinheiro, porque o dinheiro se tornou um ídolo para essa pessoa. Dinheiro é a prioridade da vida dessa pessoa. E quando o dinheiro se torna prioridade na vida dessa pessoa, esse dinheiro se torna um Deus para essa pessoa. Como nós devemos tomar cuidado com isso? E nós estamos falando hoje para uma geração que, de fato, o que se tornou ídolo para essa geração é o dinheiro. Antigamente nós conseguimos enxergar muitos ídolos que tinham uma certa imagem, né? Nos tempos bíblicos existiam Mamon, existiam Baal, existia Azera, existia muitos deuses, falsos deuses, que tinham uma imagem no qual as pessoas adoravam. Nós vamos encontrar isso também lá no deserto, quando construíram um bezerro de ouro para o povo que saiu do Egito, o povo hebreu que saiu do Egito, pudesse adorar. Então, antigamente, as pessoas precisavam de uma imagem e ela adorava aquele Deus, porque aquele Deus representava algo para a vida daquela pessoa. Hoje, os ídolos se atualizaram. Eles não têm mais uma imagem, tecnicamente. Não tem mais uma imagem. Qual é a imagem que nós podemos descrever o dinheiro? Qual imagem hoje? Não tem. Qual a imagem nós vamos caracterizar como a fama ou o sucesso? Não tem. Porque se tornaram ídolos da pós-modernidade. O dinheiro, a fama, o sucesso. Mas nós estamos vendo isso de forma muito evidente nas redes sociais, nos discursos das redes sociais. E por mais incrível que pareça, isso está tomando o coração de muita gente. Muitos jovens, adolescentes, pessoas de toda a idade, estão se prostrando a esses ídolos da pós-modernidade. Dinheiro, fama, sucesso, é o que nós estamos vendo hoje. E isso me assusta. Por quê? Porque quando você abre a sua rede social, o que você mais vê são pessoas se prostrando a esses ídolos, que eles não têm uma imagem de escultura, mas eles construíram uma imagem no coração e na mente de muita gente. Quer que eu te dê um exemplo muito prático?
Nós estamos vendo, sendo noticiado em todo lugar, de muitos influenciadores sendo presos porque estão trabalhando em plataformas digitais para poder tirar dinheiro do povo. Então, são plataformas de jogos online, de apostas online, jogos de cassino, e muita gente está perdendo dinheiro com isso. O que eu estou te falando aqui é dados reais, mas foi levantado pela Polícia Federal que boa parte das apostas feitas nesses jogos online são feitas por pessoas que recebiam Bolsa Família. Assusta isso. É uma verdade. Dinheiro, fama, sucesso. E sabe como esses influenciadores ganham o coração? É mostrando uma imagem de fama, de dinheiro e de sucesso. Posta foto em restaurantes caros, vídeos fazendo viagem. E aí muita gente diz assim: eu quero essa vida para mim. E aí você pega o dinheiro que você conquistou de forma suada, trabalhando o seu mês inteiro, acreditando numa ilusão de que se você apostar, de que você jogar, você vai mudar a tua vida. É o que está acontecendo ultimamente. Muita gente endividada. Tinha gente que estava sem dinheiro, tudo bem. Mas se existe algo que é pior do que você estar sem dinheiro, é você estar sem dinheiro e com dívida. Não é não? Porque quando você está sem dinheiro, você vai falar: olha, eu vou fazer alguma coisa aqui para ganhar o dinheiro. Vou trabalhar, né? Vou fazer alguma coisa aqui a mais para pingar nem uns R$150 no mês aí para dar uma melhorada. Tem gente que já não tem dinheiro e se endividou. Por incrível que pareça, tem gente que fez 20, 30 mil de dívida. Jogando. Todo dia. Pegando dinheiro com agiota. Para jogar. Ídolos da pós-modernidade. Jovens que estão tendo as suas mentes destruídas por uma falsa ilusão, de uma falsa fama e de um falso sucesso. Existe algo que tem dominado a mente da juventude. Dizem que essa geração é a geração da dopamina, que é o prazer rápido e imediato. E tem muita gente que se tornou escravo da dopamina, aonde o seu ídolo se tornou uma pornografia, o seu ídolo se tornou uma rede social. Tem gente que ela, ao receber likes, comentários, em uma foto, em um vídeo, aquilo faz uma liberação tão grande de dopamina na mente, que a pessoa ela fica viciada nisso. E ela vive por isso. Então, se ela posta uma foto com uma família, e ela não recebe likes, curtidas ou comentários, ela sente uma tristeza, uma depressão muito grande, porque ela pensa que ela não tem importância nenhuma. E por que ela pensa isso? Porque no momento que ela não obtém o sucesso que ela desenhou ter, em uma foto, em uma postagem, em um vídeo, na mente dela não tem a liberação de dopamina que ela estava esperando. E a pessoa, há muitos jovens que estão depressivos. Jovens que estão depressivos. Porque se tornaram escravos de uma vida vazia, sem sentido, de uma busca constante de dopamina, de prazer imediato, de prazer rápido. Se tornaram escravos disso. E o Senhor está dizendo: fujam dos ídolos. Paulo escreve à sua igreja. E talvez se Paulo estivesse aqui hoje, ele escreveria a mesma coisa. Mas acrescentando o que eu estou dizendo hoje, ele diria: fuja dos ídolos da pós-modernidade. Como isso tem aprisionado a mente de pessoas, tem tornado pessoas escravas, depressivas, doentes emocionalmente. E o Senhor está dizendo para o nosso coração: nada, absolutamente nada, deve tomar o meu lugar na sua vida.
Essa tarde é uma tarde de decisão, no qual nós vamos decidir a que Deus, a que Senhor nós vamos servir. Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus escreveu, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está falando aqui de dinheiro, Mamon, dinheiro. Jesus disse assim: você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Mas Jesus poderia usar aqui outros exemplos. Você não pode servir a Deus ou a fama. Servir a Deus ou a falsa ilusão de sucesso. Porque você vai agradar a Deus e desagradar o dinheiro, desagradar a fama e desagradar o sucesso. Porque aqueles que voltam o seu olhar, o seu coração para o Senhor, Ele está pronto e decidido a desagradar tudo isso. Por isso João Batista se tornou um grande profeta, porque ele decidiu agradar a Deus, e por isso ele foi para o deserto, por isso ele perdeu a cabeça. Porque às vezes para agradar a Deus, você tem que estar pronto para desagradar o dinheiro, a fama, o sucesso, pessoas. Por isso nós estamos vivendo nessa era da idolatria digital, aonde isso tem amordaçado pregadores, mensagens, tem amordaçado a verdade. Muitos pregadores, muitos pastores, muitos profetas tiveram a verdade amordaçada nos seus lábios, porque não querem perder seguidores, não querem perder dinheiro, não querem perder recurso, não querem falar a verdade, com medo de serem cancelados. Ah, se João Batista tivesse medo disso. Ah, se Jesus tivesse medo disso. Medo do cancelamento digital. Mas Deus está dizendo: ou você agrada a mim, ou você agrada as pessoas. Ou você agrada a mim, ou você agrada os seus seguidores. Ou você agrada a mim, ou você agrada o dinheiro que você ganha nas suas redes sociais. Jesus está dizendo: não tem como servir a dois senhores. Porque vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que escolher a quem você vai ter que agradar. E se eu puder dar um conselho, agrade a Deus. Se eu puder dar um conselho, agrade ao Senhor. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas o Senhor está dizendo: nós devemos examinar o nosso coração e perguntar a nós mesmos em quem nós temos investido o nosso tempo e a nossa energia. O que é que está tomando o lugar de Deus na nossa vida? A idolatria, ela começa quando algo se torna essencial para o nosso bem-estar. O que é essencial para o teu bem-estar? A não ser Deus, o Senhor. Deus é o centro de todo o bem-estar da sua vida. Deus, Cristo, tem que ocupar o lugar central da sua vida. Satanás, ele sabe as armas que ele tem que usar nesse tempo. Satanás, ele é astuto. Ele muda as estratégias. Ele aprende com os erros. E ele muda as estratégias. Ele é astuto. Ele vai examinando você, ele vai analisando você. Satanás não tem poder de examinar os nossos pensamentos, mas ele examina o teu comportamento. Ele examina as tuas ações, os teus atos. Ele analisa você. E ele sabe as coisas que ele usa para poder influenciar completamente na sua vida. Por que eu estou falando isso? E eu quero falar essa verdade aqui. E eu peço para que o sangue de Jesus me guarde. Porque Satanás, ele não tem a intenção de enganar quem está no engano. A pessoa já está no engano. Mas a maior luta de Satanás é enganar aqueles que estão na verdade. E o que nós estamos vendo hoje é Satanás agindo de uma forma astuta. Se nós pegarmos o tempo da igreja primitiva, os cristãos sofriam muito com perseguição. Muitos eram mortos, decapitados, crucificados de cabeça para baixo. Morria pela espada. Eram jogados dentro do Coliseu.
eram jogados dentro de cisternas, dentro de prisões. Muitos pregadores, muitos cristãos apanhavam, sofriam. E sabe o que acontecia com isso? Quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles apanhavam, quanto mais cristãos morriam no primeiro século da igreja, mais a igreja crescia. Mais a igreja se expandia. Mais crentes surgiam. Quanto mais eles apanhavam, mais eles cresciam. Então o diabo disse, vamos mudar a estratégia. Nós não vamos mais matar crente. Nós não vamos mais levar os crentes à praça pública para eles serem mortos em função da fé. Nós vamos mudar a estratégia. Nós vamos usar de coisas para influenciar os crentes, influenciar as emoções, influenciar os sentimentos. E nós vamos manter os crentes desviados dentro da igreja. Por quê? Há uma história que diz que um homem estava no muro e o anjo estava dizendo para esse homem, desce do muro, vem para cá, vem para o lado de cá. E o anjo clamava para esse homem, desce desse muro, vem para o lado de cá. E do outro lado do muro tinha um demônio. E o demônio não dizia nada para o homem. O demônio não falava nada para ele. O demônio estava calado, assistindo tudo aquilo. E o anjo insistia, dizendo, desce do muro, vem para o lado de cá. E aquele homem ficou intrigado e perguntou para o demônio, perguntou para o diabo, por que você não está pedindo para mim vir para o teu lado? Por que você não está clamando, implorando para mim descer para o teu lado? E aí o diabo disse para ele, o demônio disse para ele, porque o muro também é meu. Então ser morno, estar em cima do muro, é a nova maneira que o diabo usa para poder te enganar. Talvez Satanás não vai querer te chamar para o lado dele, mas ele vai querer que você seja morno. Ele vai querer que você esteja em cima do muro. Porque ser morno, estar em cima do muro, é pior do que ser frio. Por que eu estou falando isso? E aqui é a verdade que eu quero trazer. Há igrejas que estão se curvando ao sistema. Há igrejas que estão se prostrando ao sistema. Talvez pelo sentimento de quererem alcançar sucesso no ministério. Alcançar multidões. Muitos estão dizendo, nós vamos se curvar ao sistema. Deixamos de buscar crescimento da melhor maneira, na oração, do jejum, do evangelismo, da verdade sendo pregada por meio da palavra. E nós mudamos as estratégias. Vamos fazer festas pagãs e trazê-las para a igreja com a linguagem cristã. E assim nós vamos trazer pessoas. E o diabo está aplaudindo, dizendo, é tudo o que eu quero. Vamos fazer a festa do Halloween gospel. Vamos fazer a festa do arraial gospel. Vamos fazer o carnaval gospel. Porque tudo o que é do mundo, se usarmos a nomenclatura de gospel, está tudo bem. E Paulo diz, não pode sentar na mesa dos demônios. E na mesa do Senhor. Deus nos chamou como um povo separado. Me explica, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer uma festa de Halloween, de Dia das Bruxas, de culto à morte, de culto a demônios, onde nós sabemos que se oferece sacrifícios a demônios nesse dia. Eu estive pregando em Londres, nessa mesma data, e o pastor me chamou e disse, olha, aqui existem crianças que são sequestradas, e elas são levadas para ser sacrificadas, elas desaparecem, e são sacrificadas nesse dia, por bruxos, por feiticeiros, e nós que somos crentes, queremos se curvar às ideologias de demônios, queremos sentar na mesa de demônios, e o Senhor está dizendo, eu vos chamei para ser um povo santo, que não se curva à mesa da idolatria, mas que se curva a uma mesa de uma verdadeira adoração. Nós precisamos entender essa verdade. Como Satanás tem enganado, como Satanás tem iludido, como Satanás tem entrado nas esferas da nossa comunidade, trazendo inverdades e nos levando a viver uma vida de engano e de idolatria. Segundo ponto, substitua os ídolos por uma vida de adoração verdadeira.
Paulo, ele alerta aqui a fugirmos da idolatria. Mas a ordem não é apenas se afastar da idolatria. É substituir essa busca errada pela busca da presença de Deus. O vazio que os ídolos deixam deve ser preenchida pela adoração genuína e pela comunhão constante a Deus. Toda transformação é resultado de uma substituição. Deus, ele entende isso. Por isso que eu sempre digo a pessoas que elas querem que outras sejam transformadas, sem que tenha dado nada em troca, em função daquilo que a pessoa deixou. Nosso apóstolo sempre ensina assim. O cachorro, ele está lá com o osso, e às vezes nós queremos tirar o osso da boca do cachorro, sem dar a carne para ele. A gente quer que o cachorro solte o osso? Queremos. Vamos dar carne. Não existe transformação sem substituição. Nós não podemos dizer assim, deixem os ídolos. Nós devemos dizer, deixem os ídolos, porque é uma vida poderosa, além da idolatria. Deixe a idolatria e se torne um verdadeiro adorador. Por isso, Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, e ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O meu desafio hoje é identificar quais são os ídolos da nossa vida. Vamos identificar o que é que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que tem se tornado o centro da nossa vida. Nós vamos remover e nós vamos substituir por uma vida de adoração verdadeira, por uma vida de hábitos de um verdadeiro adorador, de hábitos contínuos que nos faça viver uma vida de adoração a Deus. Nós não seremos escravos dos nossos desejos, nós seremos verdadeiros adoradores. Então, nós oramos e queremos que Deus transforme essa geração de idolatria, de idólatras, em uma geração de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Nós vamos quebrar hoje, e eu falo nós porque eu me incluo nisso. Nós quebraremos hoje o altar da idolatria. E nós vamos levantar um altar de adoração a Deus. Glória a Deus. Terceiro, viva como uma testemunha de um Deus verdadeiro e sem igual. Entenda aqui, a idolatria é uma distorção da verdade sobre quem Deus é. Quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, damos um testemunho distorcido sobre a grandeza de Deus, sobre a suficiência de Deus. Nós dizemos, Deus não é suficiente para mim. Deus não é grande o suficiente para mim. E por isso eu preciso de outras coisas na minha vida. Então a idolatria é essa distorção da verdade sobre quem Deus é. E nós precisamos viver de forma que demonstre ao mundo que Deus é suficiente e que nós não precisamos de mais nada e de nenhum outro Deus na nossa vida. O quanto isso é tremendo quando o crente tem esta essência de que nada na sua vida se coloca no lugar de Deus. Eu posso estar sem dinheiro, tudo bem. É difícil? É. Mas pior ainda seria viver sem Deus. Eu posso não ter fama, tudo bem. Mas ficaria maluco se não tivesse a presença de Deus na minha vida. Deus é suficiente e nós precisamos evidenciar isso. Nós precisamos testemunhar isso para o mundo que nos assiste. Para o mundo de idolatria, de falsas verdades, de ilusões. Nós precisamos evidenciar
o quanto Cristo é suficiente na nossa vida. Agora você entende os propósitos das provações? Porque quando somos provados, nós estamos mostrando para o mundo que Deus é o suficiente. A nossa aprovação é um testemunho para o mundo de que Deus é o suficiente. Por isso os crentes do primeiro século, eles eram tão impactantes. Porque eles eram presos, mas enquanto estavam presos, estavam adorando a Deus. Eram levados para a forca, mas enquanto estavam sendo enforcados, eles estavam adorando a Deus. Eram queimados vivos, e enquanto estavam sendo queimados vivos, não se ouvia gritos de desespero, mas se ouvia gritos de adoração, barulhos de adoração a Deus. Por quê? Porque o crente entende que Deus é o suficiente, e quando isso é uma verdade, nós evidenciamos isso para o mundo. Para o mundo de idolatria, é necessário verdadeiros adoradores. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana: o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Por quê? Porque um verdadeiro adorador evidencia para o mundo a grandeza de Deus, a suficiência de Deus, a verdade de Deus. Está declarada não só nos seus lábios, mas na sua vida, no seu estilo de vida, no seu testemunho. Alguém diz assim: você está passando por um momento difícil, mas você não deixa de adorar o Senhor. Aí você diz assim: eu não deixo de adorar a Deus porque Deus é o suficiente. Aí você pode declarar como Paulo: eu sei passar por todo tipo de problema, eu sei passar por qualquer situação, eu posso estar passando por necessidade, eu estou de pé. Eu posso estar na fartura, eu também estou de pé. Um crente maduro, um crente que foi convertido de verdade, e não apenas convencido, em qualquer ambiente, ele glorifica ao Senhor. Ele pode estar na dificuldade, ele está glorificando. Ele pode estar na fartura, ele não se perde. Tem gente que está no problema, se perde completamente. Não vem mais para a igreja, não quer saber mais de Jesus, não quer saber mais da fé. Tem outros que é o contrário. É quando a bênção vem, ele se esquece de Deus. Eu conheço muita gente que vem nesse culto aqui buscar bênção. Oh, eu quero mudança para a minha vida. Eu quero mudança para mim. Estava na pior. A gente ora, busca, acontece, a bênção vem. Nunca mais veio. É idólatra. O ídolo dele é os bens, é as conquistas, e não o Senhor. Porque se entendesse a suficiência de Deus, jamais o deixaria. Quantas vezes nós somos prejudicados em função dos ídolos que nós construímos no nosso coração e traímos o nosso relacionamento com Cristo, assim como Judas. Trocamos o nosso relacionamento com Cristo por 30 moedas de prata. Por quê? Porque colocamos outra coisa no lugar de Jesus, no centro do nosso coração. Por isso, Isaías 45, capítulo 45, versículo 5, a Bíblia vai dizer: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há outro Deus fora de mim. Isso são para aqueles que podem declarar: não há outro Deus na minha vida, a não ser o Senhor. Nós devemos mostrar para o mundo, através das nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso estilo de vida, que Deus é o único suficiente Senhor da nossa vida. Ele não é só Deus, Ele é Deus e Senhor. Ele é Deus e Senhor. Por que Senhor? Porque nós dependemos dEle. Por que Senhor? Porque nós vivemos para Ele. Por que Senhor? A palavra Senhor é dono, Ele é o nosso dono. Nós não trocaremos de dono. Aleluia. Nós não trocaremos de dono. O diabo está dizendo: sai desse senhorio, porque aqui no mundo eu tenho coisas melhores para te dar. É engano. É engano. O nosso Deus, ele nos ama tanto, que Ele se humanizou, morreu por nós, para nos levar a uma vida plena e abundante. Então, a esse Deus nós servimos, a esse Senhor nós servimos, e é sobre esse Senhor que nós testemunhamos. Por isso Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
E vocês serão minhas testemunhas. Porque não é só crer em Jesus como Salvador, mas uma vez que cremos, nós nos tornamos testemunha fiel dele. Deus está querendo levantar testemunhas para esse tempo. Nós vamos impactar nosso bairro, vamos, quando? Quando se tornarmos testemunhos de Cristo. Nós vamos impactar a nossa família, vamos, quando? Quando testemunharmos o que Jesus fez na nossa vida, o quanto Ele é suficiente na nossa vida, o quanto Ele é Senhor na nossa vida. Nós precisamos disso. Então, Senhor, Ele está nos convidando para esse tempo a fugir da idolatria, a fugir dos ídolos, a caminhar no caminho da verdade, a viver uma vida de compromisso com Ele, a viver uma vida de testemunho a respeito das coisas que Ele fez. Porque para esse tempo, onde a idolatria tem tomado os corações, o Senhor levantará testemunhas da verdade do seu reino. Se prepare, a tua vida vai demonstrar o quanto você adora a Deus. Os teus passos, as tuas condutas vai demonstrar o quanto você adora a Deus. E nós precisamos pagar o preço para ser fiel em testemunhar as coisas que Deus realizou na nossa vida. Então você tem que parar de ficar esperando o que Deus vai fazer. Ele já fez. Ele já fez. Se Deus, a partir de hoje, decidir, Alex, eu não vou te dar mais nada, eu não farei mais nada na sua vida, eu já estou muito feliz. Eu já estou mais do que farto e abastecido. Por quê? Porque o maior milagre já foi realizado na cruz do Calvário. Por isso o mundo tenta nos seduzir e nós não saímos. Por quê? Porque nada que o mundo oferece substitui aquilo que Deus já nos deu. Nada que o mundo oferece substitui aquilo que Ele já nos ofereceu. Nós precisamos buscar essa vida de contentamento em Cristo. Busque uma fé madura. Um crente maduro é um crente contente. Crente que murmura todo o tempo precisa amadurecer. Nós que vivemos aprisionados à reclamação, à murmuração, precisamos amadurecer na fé. Você está esperando o próximo milagre para crer? Você está esperando a próxima bênção para crer? Há muitos crentes que vivem buscando milagre, vivem buscando bênção. Você precisa amadurecer na fé. Por quê, pastor? Porque nós entendemos que tudo que nós precisamos já foi nos dado. Tudo que nós precisamos já foi nos entregue na cruz. O sacrifício de Jesus, a salvação que Ele nos ofereceu. Deixa eu te fazer uma pergunta simples e me responda se você puder. Você prefere ter uma vida aqui de riqueza e perder a salvação? Ou você ter uma vida aqui modesta e ser salvo? Então você tem algo que é mais valioso do que dinheiro. E por que você vive murmurando? Por que você vive reclamando da vida? Porque você vive achando que você não tem nada. Você está vazio. Eu posso te dizer aqui coisas tão importantes que Jesus fez. Ele morreu por nós. Ele substituiu a nossa condenação eterna. Ele nos ofereceu a salvação. E além disso, para além disso, nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo. Você foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo te empoderou. Te deu poder, te deu autoridade. E eu vou dizer uma coisa aqui. Isso já é mais do que o suficiente. Então nós precisamos buscar essa fé madura para vivermos esse contentamento, entendendo a suficiência de Cristo em nós. E aí, no nosso coração não haverá espaço para ídolos. Não haverá espaço para engano. Não haverá espaço para ilusão. Porque nós caminhamos na verdade. E eu encerro essa mensagem dizendo: enquanto estava me preparando para cá, o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre isso. E essa mensagem estava queimando dentro de mim, de como nós devemos nos posicionar hoje a espíritos malignos que agem, que caminham no caminho do engano e da mentira.
Existem estradas espirituais sendo pavimentadas com engano e com mentira, aonde muita gente está caminhando para uma perdição eterna. A nossa responsabilidade, como aqueles que conhecem a verdade de Deus, não é serem passivos, telespectadores, mas ser aqueles que se posicionam com a verdade na boca, com os joelhos no chão, dizendo: Satanás, você não terá mais espaço. Há uma multidão aí fora que estão vivendo no engano, mas a alma está clamando pela verdade. E o Senhor está dizendo: eu vou sarar a sua mente hoje, para que você seja testemunho, para que você seja testemunha onde você chegar. Deixa eu profetizar o que vai acontecer contigo nessa semana. Isso vai te espantar. Lá no teu trabalho alguém vai te procurar dizendo: eu preciso de uma oração, e eu sei que você tem um Espírito Santo na sua vida. Alguém vai te mandar mensagem nas suas redes sociais dizendo: ora por mim, porque eu sei que você tem o Espírito Santo na sua vida. Alguém vai te ligar dizendo: ora por mim, porque eu estou no engano e eu sei que você tem o Espírito Santo na sua vida. Você vai andar na rua, você vai entrar no mercado e alguém vai olhar para você e vai dizer: há uma luz que brilha em você. Há uma graça que está na sua vida. É o tempo em que os verdadeiros adoradores vão destruir o altar da idolatria. Assim como Elias, tomado por uma autoridade de Deus, a Bíblia diz que ele levantou o altar ao Senhor e ele orou dizendo: Deus, manda fogo. E o Senhor respondeu com fogo. E a Bíblia diz que toda Israel reconheceu que Deus era o Senhor. E aí ele quebrou o altar da idolatria, ele despedaçou o altar da idolatria e estabeleceu um altar de adoração a Deus. Deus está te levantando com autoridade dentro deste tempo. Vai ser dentro da tua casa, aleluia, dentro do teu trabalho. O altar da idolatria não resiste aonde se manifesta uma verdadeira adoração. E você é um verdadeiro adorador. Deus te levantou como verdadeiro adorador. Você acredita nisso? Levante a sua mão e diga: glória. A graça, a unção, a presença do Espírito em você vai incomodar pessoas aonde você pisar. Não se espante se alguém se levantar lá no teu trabalho, aonde você estiver. Se alguém começar a se levantar contra você, é porque a graça de Deus, a presença de Deus está incomodando as trevas. Mas o Senhor diz: não desista. O Senhor diz: não esmoreça. O Senhor diz: não pare. O Senhor diz: continua clamando. O Senhor diz: continua buscando. O Senhor diz: continua adorando, porque eu vou mandar fogo do céu. Eu vou mandar sinal dos céus. Eu sinto a presença de Deus. Nós destruiremos o altar da idolatria. O altar da idolatria pós-moderna no coração da nossa juventude. Vamos estabelecer um caminho de uma adoração genuína, de uma adoração verdadeira. Amém? Se coloque de pé, por favor.